Josué, capítulo 10. O dia em que o sol parou. Sucedeu que Adonisedeque, rei de Jerusalém, soube que Josué tinha conquistado Ai e tinha separado para a destruição, fazendo com Ai e o seu rei o que fizera com Jericó e o seu deles, e que o povo de Gibeon tinha feito a paz com Israel e estava vivendo em seu meio. Por isso, Adonisedeque, rei de Jerusalém, fez o seguinte apelo a Roão, rei de Hebrom, a Pirã, rei de Jarmute, a Jáfia, rei de Laques, e a Debir, rei de Eglon: subam até mim, ajude-me e ataquemos Gibeon, pois ela fez a paz com Josué e com os israelitas. Então, os 5 reis dos amorreus, os reis de Jerusalém, de Hebrom, de Jarmute, de Laques e de Eglon, reuniram-se e vieram com todos os seus exércitos, cercaram Gibeon e o atacaram. Os gibeonitas enviaram esta mensagem a Josué, no acampamento de Gilgal: não abandone os seus servos, venha depressa, salva-nos, ajuda-nos, pois todos os reis amorreus que vivem nas montanhas se uniram contra nós. Josué subiu de Gilgal com todo o seu exército, incluindo os seus melhores guerreiros. O Senhor disse a Josué: não tenha medo desses reis, eu os entregarei nas suas mãos. Nenhum deles conseguirá resistir a você. Depois de uma noite inteira de marcha, desde Gilgal, Josué os apanhou de surpresa. O Senhor os lançou em confusão diante de Israel, que lhes impôs grande derrota em Gibeon. Os israelitas os perseguiram na subida de Bet-horon e acabaram com eles por todo o caminho até Azeca e Maquedá. Enquanto fugiam de Israel, na descida de Bet-horon para Azeca, o Senhor lançou do céu grandes pedras de granizo sobre eles, as quais mataram mais gente do que as espadas dos israelitas. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: Sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos. Isso está escrito no livro de Jazar. O sol parou no meio do céu, e por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes, nem depois, houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu ao pedido de um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Então, Josué voltou com todo Israel ao acampamento em Gilgal. Os 5 reis amorreus são mortos. Os 5 reis amorreus fugiram e se esconderam na caverna de Maquedá. Quando Josué soube que os 5 reis tinham sido achados em uma caverna em Maquedá, disse: rolem grandes pedras até a entrada da caverna e deixem ali alguns homens de guarda. Não se detenham, persiga os inimigos. Ataquem-nos pela retaguarda e não os deixem chegar às cidades deles, pois o Senhor, o Deus de vocês, os entregou nas suas mãos. Assim, Josué e os israelitas os derrotaram por completo, quase exterminando-os, mas alguns conseguiram escapar e se refugiaram nas cidades fortificadas. O exército inteiro voltou em segurança a Josué, ao acampamento de Maquedá. Ninguém mais ousou abrir a boca para provocar os israelitas. Então Josué disse: abram a entrada da caverna e tragam-me aqueles 5 reis. Assim fizeram e tiraram os 5 reis da caverna: o rei de Jerusalém, o de Hebrom, o de Jarmute, o de Laques e o de Eglon. Quando os levaram a Josué, ele convocou todos os homens de Israel e disse aos comandantes do exército que tinha acompanhado: venham aqui e ponham o pé no pescoço destes reis.
Então eles se aproximaram e puseram o pé no pescoço dos reis. Josué lhes disse: Não tenham medo, não desanimem, sejam fortes e corajosos. Isso é o que o Senhor fará com todos os inimigos que vocês tiverem que combater. Depois, Josué matou os reis e mandou pendurá-los em 5 árvores, onde ficaram até a tarde. Ao pôr do sol, sob as ordens de Josué, eles foram tirados das árvores e jogados na caverna onde haviam se escondido. À entrada da caverna, colocaram grandes pedras que estão lá até hoje. Naquele dia, Josué tomou Maquedá, atacou a cidade, matou o seu rei à espada e separou para destruição todos os que nela viviam, sem deixar sobreviventes. Fez com o rei de Maquedá o que tinha feito com o rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele avançou de Macadá a Líbana e a atacou. O Senhor entregou também aquela cidade e o seu rei nas mãos dos israelitas. Josué atacou a cidade e matou à espada todos que nela viviam, sem deixar sobreviventes. Fez com seu rei o que fizera com o rei de Jericó. Depois, Josué e todo Israel com ele avançou de Líbana a Laques, cercou-a e atacou. O Senhor entregou Laques nas mãos dos israelitas, e Josué tomou-a no dia seguinte. Atacou a cidade e matou à espada todos os que nela viviam, como tinha feito com Líbana. Nesse meio tempo, Horão, rei de Gezer, fora socorrer Laques, mas Josué o derrotou, a ele e ao seu exército, sem deixar sobreviventes. Josué e todo Israel com ele avançou de Laques a Egrom, cercou-a e a atacou. Eles a conquistaram naquele mesmo dia, feriram na espada e separaram para destruição os que nela viviam, como tinha feito com Laques. Então Josué e todo Israel com ele foi de Eglon a Hebrom e a atacou. Tomaram a cidade e a feriram à espada, como também o seu rei, os seus povoados e todos os que nela viviam, sem deixar sobreviventes. Separaram para destruição a cidade e todos os que nela viviam, como tinham feito com Eglon. Depois, Josué e todo Israel com ele voltou e atacou Debir. Tomaram a cidade, o seu rei e os seus povoados, e os mataram à espada. Separaram para destruição os que nela viviam, sem deixar sobreviventes. Fizeram com Debir e o seu rei o que tinham feito com Líbana e o seu rei, e com Hebrom. Assim, Josué conquistou a região toda, incluindo a Serra Central, o Neguebe, a Céfala e as vertentes, e derrotou todos os seus reis, sem deixar sobreviventes. Separou para destruição tudo o que respirava, conforme o Senhor, o Deus de Israel, tinha ordenado. Josué os derrotou desde Cades-Barneia até Gaza e toda a região de Gozém, e de lá até Gibeon. Josué também subjugou todos esses reis e as suas terras em uma única campanha, pois o Senhor, o Deus de Israel, lutou por Israel. Então Josué retornou com todo Israel ao acampamento em Gilgal. Josué capítulo 11. A vitória sobre os reis do norte. Quando Jabim, rei de Hazor, soube disso, enviou mensagem a Jobabe, rei de Madom, os reis de Sinron e Acazaf, e os reis do norte que viviam nas montanhas, na Arabá ao sul, de Quinerete, na Céfala, e em Nafote-Dor, e a oeste, aos cananeus ao leste e a oeste, aos amorreus, aos hititas, aos fariseus e aos jebuseus das montanhas, e aos reveus do sopé de Hermon, na região de Mispa. Saíram com todas as suas tropas um exército imenso, tão numeroso como a areia da praia,
além de um grande número de cavalos e carros de guerra. Todos esses reis se reuniram e acamparam junto às águas de Merom para lutar contra Israel. O Senhor disse a Josué: não tenha medo deles, porque amanhã, a esta hora, os entregarei todos mortos a Israel. A você cabe contar os tendões dos cavalos deles e queimar os seus carros de guerra. Josué e todo o seu exército os surpreenderam junto às águas de Merom e os atacaram. O Senhor os entregou nas mãos de Israel, que os derrotou e perseguiu até o grande Sidom, até Misrefrote-Maim e até o vale de Mispa, a leste. Eles o mataram sem deixar sobrevivente algum. Josué os tratou como o Senhor lhe tinha ordenado. Cortou os tendões dos seus cavalos e queimou seus carros de guerra. Na mesma ocasião, Josué voltou, conquistou Hazor e matou seu rei à espada, porque Hazor tinha sido a capital de todos esses reinos. Matou à espada todos os que nela estavam. Separou-os para destruição, sem poupar nada que respirasse, e incendiou Hazor. Josué conquistou todas estas cidades e matou à espada os reis que as governavam. Separou-as para destruição, como Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado. Contudo, Israel não incendiou nenhuma das cidades construídas nas colinas, com exceção de Hazor, que Josué incendiou. Os israelitas tomaram posse de todos os despojos e dos animais dessas cidades, mas eliminaram todo o povo à espada, de modo que nenhum foi deixado com vida. Tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés, o seu servo, Moisés ordenou a Josué, e Josué obedeceu, sem deixar de cumprir nada, de tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim, Josué conquistou toda aquela terra, a Serra Central, todo o Neguebe, toda a região de Gozém, a Céfala, a Arabá, os montes de Israel e as suas planícies, desde o monte Halaque, que se ergue na direção de Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, no sopé do monte Hermon. Ele capturou todos os seus reis e os matou. Josué guerreou contra todos esses reis por muito tempo, com exceção dos reveus que viviam em Gibeon. Nenhuma cidade fez a paz com os israelitas, que a todas conquistaram em combate, pois foi o próprio Senhor que lhes endureceu o coração para guerrearem contra Israel, a fim de que fossem separados para destruição e exterminados sem misericórdia, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquela ocasião, Josué exterminou os anaquins dos montes de Hebrom, de Debir e de Anabe, de todos os montes de Judá e de Israel. Josué separou-os para destruição e também as suas cidades. Nenhum dos anaquins foi deixado vivo no território israelita. Somente em Gaza, em Gate e em Asdod é que alguns sobreviveram. Assim, Josué conquistou toda a terra conforme o Senhor tinha dito a Moisés e deu-a por herança a Israel, repartindo-a entre as suas tribos. Por fim, a terra teve descanso da guerra. Josué, capítulo 12. A lista dos reis derrotados. Estes são os reis das terras que os israelitas derrotaram, e de cujo território se apossaram ao leste do Jordão, desde o rio Arnon até o monte Hermon, e todo o lado leste da Arabá. Seom, rei dos amorreus, que reinou em Hesbom, governou desde Aroer, que ficava às margens do rio Arnon, até o rio Jaboque, que era a fronteira do território dos amonitas. Esse território incluía metade de Gileade. Também governou a Arabá Oriental, desde o mar de Quinerete até o mar da Arabá, que é o mar salgado, até Bet-Gesimote, e mais ao sul, ao pé das encostas do Pisga. Tomaram o território de Og, rei de Bazã, um dos últimos refaíns que reinou em Astarote e Edrei. Ele governou o monte Hermon,
Salcá, toda Bazã, até a fronteira do povo de Gesur, e de Macá, e metade de Gileade, até a fronteira de Seom, rei de Hesbom. Moisés, servo do Senhor, e os israelitas os derrotaram. Moisés, servo do Senhor, deu a terra deles como propriedade às tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés. Estes são os reis que Josué e os israelitas derrotaram no lado ocidental do Jordão, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Halaque, que se ergue na direção de Seir. Josué deu a terra deles por herança às tribos de Israel, repartindo-a entre elas, a saber, a Serra Central, a Céfala, a Arabá, as encostas das montanhas, o deserto e o Neguebe. Estas terras eram dos Hititas, dos Amorreus, dos Cananeus, dos Ferizeus, dos Reveus e dos Jebuseus. Esta é a lista dos reis: o rei de Jericó, o rei de Ai, próximo a Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laques, o rei de Eglon, o rei de Gezer, o rei de Debir, o rei de Geder, o rei de Hormá, o rei de Arade, o rei de Líbana, o rei de Adulão, o rei de Maquedá, o rei de Betel, o rei de Tapuá, o rei de Refer, o rei de Afeque, o rei de Lazaron, o rei de Madom, o rei de Razor, o rei de Sirom-Merom, o rei de Acazaf, o rei de Taanaque, o rei de Migido, o rei de Quedes, o rei de Jaquineão, do Carmelo, o rei de Dor em Nafote-Dor, o rei de Goim de Gilgal e o rei de Tirza. Ao todo, 31 reis.